A palavra de hoje, ela chama restauração da vida. E por que ela chama restauração da vida? Porque eu vou basear esse tema em cima de João capítulo 11. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar em João capítulo 11. E aí eu vou contando aqui, narrando um pouco da história. Então, ali em João capítulo 11, nós temos a história de Jesus em um relacionamento com uma família. 3 irmãos ali, Lázaro e 2 irmãs, Maria e Marta. Capítulo 11, você vai ver essa história. E o relato de João ali, ele conta que Lázaro ficou muito enfermo, muito doente. E a vida dele estava por um fio, ele estava para morrer. As 2 irmãs, Maria e Marta, mandaram buscar Jesus, mas Lázaro morreu antes que Jesus chegasse ali. Então, quando Jesus, enfim, chegou à casa dos seus amigos, encontrou as pessoas todos de luto, né? Porque o corpo de Lázaro já estava até sepultado. Agora, é importante nós entendermos que o que esse texto, né, o que esse capítulo de João 11 quer nos mostrar. Ele quer nos mostrar que o que Jesus fez ali mostra muito bem exatamente o que ele veio fazer na terra, né? Então, o texto vai ali no versículo 17 em diante, começa a falar que Jesus ele estava numa distância de 4 dias ali, e era mais ou menos 15 estádios de distância de onde ele estava. Em torno de 3 quilômetros. Cada contagem de um estádio é em torno de 185 metros ali. Então, muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolar elas pela perda do irmão, né? E elas, ao saber que Jesus estava chegando, a cidade ali de Betânia, ele estava em Jerusalém, e até Betânia dava 15 estádios, ok? Em torno de 3 quilômetros. E ao saber que ele estava chegando, Marta, ela é a primeira que ela sai correndo para falar com Jesus. Então, Jesus nem chegou ainda no povoado ali, e a Marta já saiu ao encontro dele ali para falar com ele, enquanto que Maria ficou sentada. Então, Marta chegou diante de Jesus e falou: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela diz: mas eu sei que mesmo agora, Deus te concederá tudo o que lhe pedires, né? E aí Jesus respondeu para Marta o seguinte: teu irmão ressuscitará. Olha que poderoso isso. Disse-lhe Marta: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, Senhor, no último dia. Jesus declarou para ela na sequência: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crê nisso? Ele perguntou para Marta. Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. E aí, dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria, em particular, disse para ela: olha, o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria se levantou depressa também e foi ao encontro do mestre, foi ao encontro de Jesus. Jesus ele não tinha chegado no povoado, como eu disse ainda, então ela foi de encontro porque ele não tinha chego. Então, os judeus que estavam ali na casa também saíram correndo junto de Maria, porque acharam que ela tinha ido no sepulcro chorar. Mas ela foi de encontro ao mestre. Ao chegar onde Jesus estava ali, Maria se lançou aos pés do Senhor e disse a mesma frase da irmã: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que aqui é interessante que Jesus vai ter uma outra atitude. Jesus, ao vê-la chorando, e também os judeus ali que acompanhavam, o texto diz que Jesus se comoveu profundamente no seu espírito e, abalado, perguntou: onde pusestes? Responderam para Jesus: Senhor, vem e vê. E aí tem o texto de Jesus chorou, né? O texto, o menor versículo da Bíblia. Então os judeus disseram: olha como Jesus o amava. Eu li aqui o contexto de João, do versículo 17 ao 36. Agora, olha que interessante. Marta se aproxima de Jesus e diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Maria sai ao encontro dele e diz a mesma coisa, palavra por palavra. No versículo 21 e no versículo 23 do capítulo 11 de João tem isso. As duas irmãs, na mesma situação, dizendo as mesmas palavras. Agora, olha que interessante. Jesus, ele dá uma resposta diferente para as duas. Quando Marta chega e fala, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está querendo dizer o seguinte, Senhor, chegou tarde demais. Só que aí, ele responde de uma forma fantástica. Ele falou assim, eu sou a ressurreição e a vida. Comigo nunca é tarde demais. Eu estou aqui, trazendo um contexto. O texto em si não está assim. Mas a fala de Marta, denota isso. Olha, Senhor, chegou tarde demais. E ele, negativo. Nunca é tarde demais comigo. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Com Jesus nunca é tarde, irmão. Nunca é tarde. Grava isso. Com Jesus nunca é tarde. Então, o coração de Marta, ele pendia sempre para o desespero. Marta é atarefada, era aquela que está no desespero. Mas Jesus vai contra essa tendência dela. O que Jesus faz? Ele, de alguma forma, ele repreende, com a vida de Marta, com a dúvida que ela tinha, trazendo esperança para ela. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Nunca é tarde. Jesus, que é a própria esperança, já falamos sobre isso, ele traz de fato essa alegria naquele momento de dor, ou seja, a esperança que ele mesmo é. Então, ele faz isso quando fala com Marta, mas quando vem Maria e diz exatamente a mesma coisa, a reação dele é totalmente diferente. Jesus ali, na verdade, ele meio que perde a fala, porque ele não respondeu nada ali. Ele simplesmente ficou ali, e em vez de colocar de novo a mesma frase, poderia ter repetido, ele vai de encontro ao coração triste de Maria. Ele se compadece de Maria. Ele se coloca ao lado de Maria, ele se coloca ali junto da dor de Maria. E ele também começa a chorar. E o que ele consegue dizer é, onde puseste? Onde ele está? Uma resposta diferente, vamos entender isso. Uma resposta diferente nesse momento. Essas reações de Jesus apontam para algo muito profundo, que é a sabedoria que ele tinha para se relacionar com as pessoas em diversas situações, discernindo o coração de cada um. Jesus tem essa capacidade, obviamente, de discernir a nossa intenção, a nossa ideia e tratar conosco no nível que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus, Deus precisa tratar outras com a gente, Isso é muito importante nós compreendermos. Então, mas por que ali, naquele momento, ele mostraria uma tendência assim, algo tão forte, um posicionamento tão forte naquele momento com Marta, eu sou. E no outro ele parece vulnerável. Ele se compadece, ele chora pelo amigo. E é interessante que esse relato de João vai nos mostrar que Jesus é também Deus, é verdadeiramente Deus, porque ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então ele mostra a sua divindade ali, mas ele também mostra que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele é plenamente homem também, e ele chorou ali, se compadecendo da dor de Maria. Então, ao se encontrar com Marta, ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Ali ele mostra que ele reivindica ali de fato, ele afirma a divindade dele. Por quê? Porque só Deus pode dar a vida ou tomá-la a vida. E Jesus também é Deus. Então, observe que ele não disse assim, então, Marta, eu posso fazer reviver ele, sabe? Eu tenho um poder divino, ele é sobrenatural, seu irmão vai viver. Não, ele fala, eu sou a ressurreição, ponto. Eu sou o poder que dou vida, que mantenho vida ou que tira a vida. Eu sou aquele que dá a vida, que mantém tudo vivo. Eu sou. E é interessante que, obviamente, não tem só esse texto na Bíblia que vai mostrar Jesus afirmando algumas coisas sobre a divindade dele. Tem alguns textos interessantes, por exemplo, Lucas, no capítulo 10, versículo 18, o texto diz que Jesus, ele falou o seguinte, eu vi Satanás cair do céu como um raio.
Por que ele viu? Porque ele estava na terra? Não, porque ele estava no céu. Os discípulos devem ter ficado ali boquiabertos, porque como assim ele viu? Como assim ele viu? Ele se lembra da queda pré-histórica de Satanás? Como assim? Ele assistiu a cena. Os discípulos deviam ficar se perguntando ali. Mas isso mostra a divindade dele nesse texto. Outra afirmação interessante, ou outras afirmações interessantes sobre Jesus nos evangelhos, é quando ele fala que ele pode perdoar os pecados. Queridos, é evidente para todos nós que só pode perdoar pecado quem é ofendido, né? Jesus fala, eu perdoo os seus pecados, eu posso perdoar os pecados. Por quê? Porque esses pecados foram cometidos contra ele, que também é Deus. Ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus, e tem até o texto de Marcos capítulo 2, onde ele está ali com um paralítico ali, e ele diz, olha, os seus pecados estão perdoados, e o público que ali estava, os fariseus e outros, eles ficam ali, como assim? Esse cara afirma que ele está achando que ele é Deus? E o versículo 2 de Marcos capítulo 5, Marcos 2:5, até o versículo 7, diz ali que as pessoas estavam ali, quando Jesus disse isso para o paralítico, os que estavam sentados ali e eram mestres da lei, eles começaram a raciocinar entre eles ali no seu íntimo, na verdade, como assim esse homem fala desse jeito? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então ali já está implicitamente, Jesus está falando para eles, olha, é contra mim que vocês pecam. Em João capítulo 5, você também vai ver uma multidão tentando apedrejar Jesus, porque ele afirmava ser igual nesse sentido a Deus. Em João, no capítulo 8, depois você lê lá também, ele faz a mesma coisa quando ele diz que ele é mais velho que Abraão, porque lá o pessoal está falando de Abraão, que nosso pai é Abraão, e ele fala lá no João capítulo 8, no versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou. Como assim? Antes que Abraão existisse, você é? Né? Tá maluco, né? Então, assim, em vários textos da Bíblia você vai ver Jesus afirmando, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e de fato ele é. E aí, João também, 14:6, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Então, Jesus tem esse poder para poder assumir exatamente isso, porque de fato ele é. E aí ele está ali para Marta falando isso, mas ao mesmo tempo ele está solidário ali para Maria. E é interessante que, quando você vê por aí, muitas religiões, e eu não vou entrar no mérito aqui, muitas pessoas falam, olha, eu vou te mostrar como encontrar Deus. Eu vou te levar a alcançar Deus. Mas Jesus não fez isso. Jesus falou, eu sou Deus, venha me encontrar. Quem está comigo está com o Pai. Quem está comigo passa de ano, né? Então, assim, verdadeiramente, ele era Deus, ele é Deus, e ele podia falar dessa forma. Me encontrem, venha até mim, porque, por exemplo, Mateus 11:28, vinde a mim que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Quem pode aliviar esse fardo, senão Deus? Então, quando Jesus encontra a Marta, ele coloca ali a sua divindade, o poder, ele é Deus. Logo, em seguida, ele se mostra compadecido com a dor humana, ele começa a chorar, ele sofre junto com Maria. Isso é muito poderoso. Então, Jesus, ele é o nosso Deus também, ele é o nosso Senhor e Salvador, ele também é Deus, faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E ele também veio como homem, né, para poder realmente nos livrar de uma vida condenada nesse sentido. Então, ele mostra isso nesse texto, essa divindade, mas também essa humanidade dele. E Jesus é um conosco, ele é o Emanuel, ele é um conosco. Então, ele é maravilhoso. E isso leva a ele derrotar o poder terrível que tem a morte, né? E também leva ele a acolher o ser humano em sua dor, que se encontra mediante as suas dificuldades nessa vida terrena. Então, Jesus chega para Marta e dá para Marta a verdade. Marta, eu sou a ressurreição. Ele chega para Marta e fala assim, eu vou te dar a verdade. Jesus veio para trazer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer conhecer a verdade? Conheça Jesus. Por quê? Naquele momento era o que Marta precisava, da verdade. Só que Maria
estava precisando de uma outra coisa. Porque dá a entender que Maria já tinha mais forte essa verdade dentro dela. Então, Jesus chega para Marta e fala: Marta, eu sou. Ouça o que eu estou dizendo. Não se desespere. Estou aqui. Eu sou. Eu sou a ressurreição. Mas ao chegar próximo de Maria, ele oferece uma empatia. Ele oferece o ombro para ela chorar. Ele, por se ter a empatia, ele chora junto. Ele oferece as lágrimas dele. Ele sente a dor do outro ali. Então, ele disse para Maria o que ela mais precisava naquele instante, que era o acolhimento apenas. Então, Jesus ele é poderoso para fazer tudo. E ele pode ter esses momentos. E nós temos que discernir em nossa vida também esses momentos. Tem momentos que nós precisamos da verdade de Jesus. Tem momentos que nós vamos precisar de um chacoalhão de Jesus. Tem momentos que nós vamos precisar de um colo de Jesus. Mas eu te garanto que os momentos vão ser diversos. Não é só colinho ou só porrada. Mas tem momentos para você realmente ter o devido acolhimento ou o devido cuidado de Jesus para você nas diversas situações. Então ali nós vemos isso. E é interessante que a ideia ali era Jesus chegar naquele local e consolar aquela família. E aí o texto continua no versículo 38 diante, de João capítulo 11 ali, Jesus ele comoveu-se profundamente, né? E ele foi até o sepulcro ali, que era uma gruta e tinha uma pedra na entrada. E ele disse: olha, tire a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele cheira mal, porque já faz 4 dias que ele está aí. Então Marta parece ser a pessoa mais ansiosa ali, acelerada e tudo mais. Jesus respondeu: eu não te disse? Se você crer, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos ao céu ali e orou ao Pai. Disse: Pai, te dou graças, porque o Senhor me ouve. E eu sei que sempre me ouves, né? Mas por causa da multidão que está ali, aqui, né? É assim, perdão, ele diz assim: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tenho dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então ele fez uma oração ali para o pai e falou: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto ali saiu, né? Lázaro veio à vida ali, com mãos atadas, com faixa e tudo mais, rosto envolto de pano e tudo mais. E aí Jesus falou: olha, desata ele, deixa ele ir. Então, Jesus ele restaurou a vida ali. Isso é interessante, que estudando um pouquinho mais sobre isso, no versículo 38, a maioria das versões vão dizer: Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez foi ao sepulcro, né? Eu tenho uma versão aqui, deixa eu ver aqui a versão que eu tenho, que me chamou muita atenção, Jesus 11, 38. É isso? Eu tô em Lucas, ó, parabéns para mim. Agora que eu vi que eu tô em Lucas. Tudo bem, é ao vivo, vida real, né? João 11, 38. Jesus sentiu-se novamente indignado. Chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Olha que interessante. Sentiu-se novamente indignado. Ou seja, na NVI eu vou ler comovendo-se profundamente. Mas alguns textos vão mostrar que, na verdade, não era certo uma comoção, mas era uma certa indignação, uma certa ira até, né? No termo grego, eu fui buscar isso significa ali que Jesus, de alguma forma, ele urrou de raiva naquele momento. Isso é muito interessante. Agora, ou seja, ele ficou furioso de alguma forma ali com o que estava acontecendo. Agora, com quem ele estava bravo e furioso? A gente não vê no texto que ele estava furioso com alguém da família ali. A gente não vê no texto ali que ele estava furioso com alguma pessoa. Mas é interessante que, estudando isso, as pessoas que estudam mais profundamente,
trazem o contexto que Jesus estava com uma fúria contra a morte. Ele estava indignado contra a morte. Por quê? Porque Jesus veio para vencer a morte e venceu a morte. Jesus venceu a morte para restaurar a nossa vida. Jesus venceu a morte sendo a verdade e sendo o consolo, aquele que se compadece da nossa dor. Nós temos muito de Marta e nós temos muito de Maria. Nós temos muitas vezes muita incredulidade como Marta e também nós temos muita dor como Maria muitas vezes. Mas a ressurreição veio. Entende? Aquele que venceu a morte, ele era a ressurreição. Ele falou, eu sou a ressurreição. Então ele está indignado contra a morte. Pode ser muito poderoso. E ele foi o quê? Indignado contra a morte, ele trouxe a vida porque ele venceu a vida. Aliás, ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Então, a fúria dele se comover ou se indignado é na NVT, nova versão transformadora, né? Que eu achei isso, aí me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Então, essa indignação, essa fúria é contra a morte. E Jesus venceu a morte por nós. Ele nos deu condição de ter vida e vida em abundância nele. Olha que poderoso isso. Olha que poderoso isso. Muitas pessoas vão falar assim, ou de outras religiões, vão falar assim, não, depois que morreu, acabou. Se conforme-se. Não. Não. Jesus podia ter chegado nesse funeral e simplesmente só consolado. Ele falou, não. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Ele trouxe a vida para aquelas pessoas, né? Trouxe, na verdade, a vida para Lázaro e a esperança para aquelas pessoas que já estavam se conformando com a morte. Às vezes, meus amados, estamos se conformando com a morte em várias áreas da nossa vida, porque não absorvemos a vida de Cristo em nós. É importante se apropriarmos da vida de Cristo em nós. Então, muitas vezes a gente acha que o fim da vida é quando chega essa morte terrena. Não. Não é. Para quem está em Cristo, não. Agora, a grande parte da nossa miséria emocional, muitas vezes, é ficar só flertando com as mortes da vida. Parece que tudo está morrendo, a vida financeira está morrendo, a vida espiritual está morrendo, a vida ministerial está morrendo, a vida conjugal está morrendo. Vamos colocar Cristo. Vamos se alimentar de Cristo para ter vida. Isso é muito importante. Então, é interessante que nesse capítulo a gente vê a restauração da vida. A gente vê a esperança trazendo de volta a vida. Isso é muito importante. E aí, mais adiante no capítulo 11, ali, nós vamos ver que os próprios líderes religiosos, eles ficaram impressionados com essa demonstração de poder ali. Eles, de fato, viram o milagre. E aí eles começaram a ficar com mais medo, porque imagina como ia propagar tudo que Jesus estava falando. Eles viram Jesus ressuscitar alguém. Eles foram testemunho ocular ali. E interessante que no versículo 53 de João capítulo 11, vai dizer que eles decidiram matar Jesus. Olha só. Claro que Jesus sabia disso. Eles decidiram matar Jesus. Agora, o que acontece, né? A morte não quer a vida, porque a vida vence a morte. E Jesus venceu a morte. E aquelas pessoas que estavam mortas em sua fé, estavam professando uma fé morta, queriam matar a verdadeira vida, queriam matar a verdadeira fé. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos tão mal conosco mesmo, nós estamos tão mal em nossa vida, que a morte, ela não quer a vida, ela fica incrédula com a vida, ela se distancia da vida que é Cristo. Só que Jesus bradou e falou assim, Lázaro, vem para fora. Vem, vida sobre você. Olha que poderoso isso. E aí, é interessante que as pessoas que estavam ali disseram assim, nossa, como Jesus amava Lázaro, mas aquilo aponta para a sua vida. Aquilo aponta para a minha vida. Na verdade, nós precisamos notar o quanto Jesus nos amava. Enquanto ele amava a nossa vida, porque ali aponta para a nossa vida. Marta aponta para a nossa vida. Maria aponta para a nossa vida.
Lázaro aponta para a nossa vida. Seres mortais que são limitados, que falham demais. Quantas vezes nós estamos atados, cheirando mal por causa da nossa morte, das nossas coisas. Quantas vezes estamos incrédulos e precisamos ir para a verdade. Quantas vezes estamos chorando e precisamos do consolo de Cristo. Quando Jesus, aquelas pessoas falam, olha como ele amava, pega para você isso, olha como ele te amava. Porque ele venceu a morte por você. Ele venceu a morte para você sair do túmulo, para você sair da onde cheira mal, para você sair de uma vida impregnada parece que a vida é um cemitério. Ele tornou-se Jesus se tornou humano, ele se tornou mortal, ele se tornou ali vulnerável de alguma forma, passivo de ser morto. Tudo por amor a nós. Olha que poderoso isso. Nosso Deus maravilhoso, que criou o mundo, e aí ele criou tudo, e o homem se destruiu, o coração de Deus encheu de dor. Em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 6, diz que o Senhor se entristeceu ali com o que aconteceu, o coração dele se encheu de dor. Alguns textos vão dizer que ele se arrependeu ali, mas ele amou. Ele amou. E Jesus foi a ação prática do amor. Isso é poderoso. Então recebe a vida de Jesus na sua vida. Recebe a vida de Cristo em você. Se aproprie dessa palavra no seu coração. Eu não tenho dúvida que se você se colocar numa posição de realmente entendimento que você necessita de Cristo, meu irmão, você vai receber vida. Independente das circunstâncias externas, vai ter vida dentro de você. Porque o que nós estamos propondo aqui, o que nós estudamos, o que nós pregamos, o que nós lemos, o que nós meditamos, não é uma suposição de vida, é a própria vida fluindo em nós. Se cremos nisso, vai fluir dentro de nós rios de águas vivas que vêm do trono de Deus. Então recebe essa palavra no seu coração. Recebe. Eu não sei que área da sua vida você precisa restaurar, mas eu digo para você, Jesus está dizendo para você, vem, sai daí, sai do túmulo, sai do sepulcro, sai do cemitério, sai da vala que você está jogada, vem. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo dele é leve. Tira o peso. Tira o peso. Tem uma frase que eu ouvi uma vez. O fardo de Jesus, ele é tão leve para você, que faz você voar de volta para casa. Uau! E a sua casa onde é? Qual que é a sua missão? É ser servo nessa terra, mas você tem uma pátria celeste. Isso aí que você tem. É isso aí que Deus quer para você. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Depois nós vamos orar pelos enfermos. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, reunidos, ó Deus, neste culto aqui, Senhor, nesse culto através, Senhor, desses canais. E nós te pedimos, Senhor, restaura a nossa vida. Nós cremos que Tu és a ressurreição, Tu és a vida, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és o bom pastor. Senhor, nós cremos que Tu és nosso Senhor e Salvador. Nós cremos que Tu és o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós cremos que o Senhor tira o pecado do mundo. Nós cremos que Tu és o Cordeiro de Deus. Nós cremos que Tu é o unigênito que veio e morreu por nós e é o primogênito de muitos irmãos, qual nós somos esses irmãos cordeiros com o Senhor. Pai, por isso, visita cada irmão agora, visita a minha vida, Senhor. Nos mostra, através do Espírito Santo, nos mostra áreas da nossa vida que estão no sepulcro. Nos mostra áreas da nossa vida que estão cheias de faixas. Nos mostra áreas da nossa vida que está cheirando mal. Nos mostra áreas da nossa vida que nós estamos incrédulos, que nós estamos apavorados, que nós estamos afobados. Nos mostra áreas da nossa vida que nós temos que quebrantar ou chorar mais aos Teus pés. Senhor, nós queremos ser consolados, abraçados e tomar posse da Tua palavra. Senhor, restaura, Senhor, cada
área da vida dos meus irmãos que estão com dificuldade, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, eu oro por vocês, irmãos, para que os seus corações, o meu coração, se aquebrante na presença do Pai cada dia mais, para que possamos ser restaurados nas áreas que são necessárias, para que possamos sair desse engano, para que possamos não ser dominados pela morte. Assim eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos?